Quantos estão com expectativa aqui? Sabe, irmãos, às vezes nós achamos que falar de corte não é tão inspirativo. Pastor, eu poderia fazer um seminário de outra coisa, sei lá, de dons espirituais, de como expulsar demônios, 7 passos. Seria mais inspirativo, né? Falar do enchimento do Espírito. Mas você precisa entender que a corte você só faz quem é cheio do Espírito, isso é um fato, né? Não tem como você fazer a corte se você não for cheio do Espírito, porque é algo totalmente espiritual. Quando nós falamos a respeito de relacionamento, nós precisamos entender a seriedade que há por detrás disso. Porque a gente fala isso toda hora, mas a gente fala realmente de propósito, para que você venha a inculcar, para que você venha a absorver as realidades que nós queremos falar. Quando nós falamos que depois de Jesus, a sua escolha principal é a escolha da pessoa que você vai casar, isso é muito sério. Porque eu sou o que eu sou hoje por Cristo e também pela minha esposa. Porque ela, né, eu costumo dizer que ela é um leão. Que ela é alguém assim muito focado no propósito, no chamado, é muito sensível ao Espírito. Então assim, o casamento, ele pode ser para você como um banquete abençoado, que você vai desfrutar e vai crescer, vai avançar, vai romper. Ou ele pode ser uma desgraça emocional para você. Venha ser algo terrível, algo que vai trazer para você mais desespero do que prazer. Aí você fala, pastor, mas eu sou adolescente, sou novinho demais, nem quero pensar nisso agora. Não, entenda uma coisa, você não vai se relacionar realmente agora, mas você precisa fazer planos, você precisa entender. Aí você fala, pastor, eu sou jovem, já estou aqui, tenho meus 20 e poucos anos, quero pensar em casar, tá certo. Pastor, mas e eu aqui? Né, o pastor Felipe até citou, né? Você é mãe solteira, pai solteiro, você pensa assim, e eu? A corte é para mim? É para você também. Não é porque você tem um filho que você não pode se relacionar de novo, que você não possa casar e que você não possa ser abençoado. Pastor, e eu que sou divorciado? A corte é para você também. Entenda, a corte não é para um ou para outro. A corte é um princípio da palavra. Se você tem 60 anos e quer se relacionar para casar, você tem que fazer corte. Porque é um princípio bíblico. Amém, irmãos? Então nós cremos que a corte ela é algo para cobrir você de zelo, de cuidado da parte de Deus. Então, eu fui fazer uma pesquisa hoje, enquanto eu estava terminando de preparar minha palavra, por curiosidade. Eu fui buscar, irmãos, tem muita movimentação, irmão dando para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Os irmãos que estão de servo também, pode sentar, não precisa ficar aí atrás de pé não. Eu queria que todos participassem e estivessem focados, porque esse seminário é uma vez no ano, então você precisa ouvir. Tinha gente ali também no bebedouro, que às vezes fica mó galera lá, tipo uma rave que às vezes acontece ali. Os servos chamam para mim, por favor. Às vezes só vai tomar uma água e vai voltar, não tem problema. Mas, fazendo uma pesquisa, em 2018, tiveram no Brasil 373.216 divórcios. Você tem noção do que é isso? 373.218 divórcios em 2018. Só para você ter uma ideia. Em 2021, esse ano que nós estamos, de janeiro a maio, já houveram 29.985 divórcios registrados em cartório na nossa nação. Disseram que após pandemia, o divórcio no mundo aumentou drasticamente. E você sabe por que o divórcio aumentou drasticamente? Porque marido e esposa começaram a conviver devido à questão dos lockdown que houveram, de não poder trabalhar, home office, começaram a conviver. E devido ao convívio, eles falaram, não dá para a gente continuar junto.
porque agora eu estou vendo quem você é. Então isso aumentou o número dos divórcios no mundo todo. Famílias destruídas, não por causa de um vírus simplesmente, mas da consequência que o vírus traz, que é até a consequência de trazer divórcios e destruindo famílias. Aí eu fico pensando, eu fiquei também, eu lembro que eu peguei Covid, fiquei 15 dias em casa, aí eu fiquei um pouco ruim uns dias também de saúde, aí eu fiquei mais alguns dias. Olha, todo mundo fala, quando o marido se aposenta em casa é complicado. As esposas ficam doidas. Porque eu sei que homem é chato, irmão, homem é chato. Você que é homem, você é chato. Nem falar que você é legal, não. Sua esposa às vezes acha você muito chato. Você que é casado. Mas eu vou falar para você, foram momentos para mim assim que eu não passou na minha cabeça de divorciar, não. Teve um momento que vocês discutiram? Claro que teve. Que casal que não discute que atira a primeira pedra. E me ensina a receita. Mas eu acho que quando você tem uma maturidade, você conhece princípios, a sua vida é balizada não em circunstâncias e em sentimentos, mas é balizada num propósito. Então isso que você tem que entender. O que nós queremos passar para vocês aqui nesses dias são princípios. Princípios que vão dar norte para a sua vida. E princípio é o seguinte, irmão. Pode passar o tempo, pode passar os anos, podem passar o que for, os princípios continuam os mesmos. A Bíblia foi escrita há muitos anos. Você tem aqui compilado mais de 5.000 anos num livro só. Mas os princípios permanecem atuais. A Bíblia é muito mais atual do que o jornal que vai ser lançado amanhã lá naquela banca onde você pode comprar um jornal. É muito mais atual. E ela é regida de princípios. A corte são princípios para a sua vida. Aquilo que você vai trazer para você. Nós vivemos numa geração totalmente perdida. Uma geração, hoje você liga a televisão nesse mês de junho, irmão, é assim, é só coisa homossexual, só LGBT, MNO, PQRS, TUVXZ, LYZ. É só isso. É só coisas de homossexuais, casamento homossexual e não sei o que homossexual. É só isso que aparece hoje. No mês de junho foi assim, que é o mês do orgulho LGBT. A nossa geração é isso. A nossa geração pega crianças para fazer um comercial numa rede de hambúrguer para poder mostrar ali que esse é o padrão. Mas esse não é o padrão segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que nós cremos. Então nós vivemos uma geração destruída, totalmente destruída. Onde é assim, olha, se casar e não der certo, a gente divorcia, tá bom demais. E vamos fazer o seguinte, para a gente casar, a gente vai viver o quê? O nosso relacionamento de qualquer forma, vamos transar, vamos viver a nossa vida aqui. Esse é o padrão que o mundo estabelece. Esse é o padrão que o mundo coloca para essa geração. Entenda uma coisa, nós somos dessa geração, mas nós não somos desse mundo. Isso tem que ficar claro para você. Você faz parte dessa geração, mas o seu padrão e o seu estilo de vida não é desse mundo, não é dessa geração. E você precisa inculcar isso na sua cabeça. A maneira que você se relacionava lá fora, quando você, presta atenção, como que era antigamente, na minha época de escola. Quando eu vi, vou dar um exemplo com a minha amada esposa. Eu nunca fui um cara de pegar as mulheres, como eu conheço muitos irmãos aí que eram safados sem vergonha, né? Tem uns caras aí que eu vou falar. Mas um dia, eu tinha meus 17 anos, e eu estava numa festa na casa de um amigo meu, e a Ingrid apareceu lá. E eu tinha terminado um relacionamento de adolescente, bobo, sem seriedade nenhuma, né? Aí, ela estava lá, e eu estava bebão, né? A minha vida era essa antes. Eu estava lá e eu a olhei. Aí a gente sempre tinha banda, né? Aí eu lembro que eu falei para os meus amigos, vamos tocar aquela música do The Calling, Wherever Will You Go? So lady, be wondering, I will be back to take my... Sabe? Quem conhece essa música? Super romântica.
Aí eu falei, eu quero oferecer essa música para Ingrid. Aí eu ofereci a música para ela. Aí foi o primeiro momento que a gente se conheceu ali. Olha só, é coisa do mundo. Tal, já demonstrando um sentimento ali que nem sabia que se ia ter. Aí um dia ela foi convidar um amigo meu para ir numa festa da escola dela. Aí eu me ofereci para ir. Falei, não, deixa eu ir também. Tá bom, você pode ir. E ali a gente começou a conversar mais. E eu lembro que na volta dessa festa nós estávamos no ônibus. Ela tinha 16 anos. 16, amor? 16 anos. E eu segurando a mão dela, jogando aquele chaveco. Falei para ela assim, mexendo na mão dela. Falei, eu não quero ficar com você. Eu quero casar com você. Uau! Pá! Certeiro no coração, irmão. Aí na hora de ir embora, nós não ficamos naquele dia. Graças a Deus. Eu dei um abraço nela e falei assim, a frase que ela não esquece nunca. Pensa com carinho. Vocês riem? Estou casado hoje, filho. Mas aí depois de um tempo nós acabamos ficando, tudo. E assim, irmão, isso não é padrão. Eu dou risada hoje dessas presepadas. Era moleque, menino, não tinha nada na cabeça. Ela também. Mas o padrão do mundo hoje é o quê? Você vê alguém, você se interessa por alguém, e o homem vai lá, toma a iniciativa, começa a falar, joga um chaveco, dá alguma coisa para a pessoa, um presente, sei lá. Dá um jeito de chavecar. Aí conquista, aí começa a se relacionar. Aí, irmão, vou falar para vocês, se torna um monte de coisa. É aquela cobrança excessiva, era brigas direto, era um negócio, quem já namorou sabe como é que é o negócio. É um domínio, é uma coisa ruim. Esse é o padrão que o mundo estabelece para o relacionamento. Essa é a forma que o mundo coloca. Só que assim, eu quando me converti, a Bíblia diz que eu me tornei uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Lá em Colossenses, capítulo 2 e 3, o apóstolo Paulo deixa muito claro, olha, quando vocês eram das trevas, vocês agiam da maneira que os gentios agiam. A sua forma de falar era obscena, as coisas sensuais da sua mente, mas agora, revestivos daquilo que é santo, revestivos de Cristo, ele fala. Ou seja, coloque a roupa de Jesus, se vista como Cristo, coloque aquilo que está de Cristo em você, ou seja, mude os seus padrões. Paulo ele fala, olha, e lá em Romanos capítulo 12, verso 2, não vos conformeis com este século, ou não se coloque na forma, não se coloque no molde deste mundo, mas transforme a sua mente, para que você conheça a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então ele deixa claro, olha, não se ponha no molde, coloca a versão NVT aqui, não se coloca no molde deste mundo. Romanos, não imitem, olha aqui, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Por que por que não imitar? Porque não é o padrão correto. E eu não estou falando de matar, roubar, estuprar e coisas terríveis. Porque, irmão, vou falar uma coisa para você. Uma pedra muito grande, você consegue vê-la de longe, para não tropeçar nela. Mas sabe quais são as pedras que nós mais tropeçamos? Naquelas que são pequenas. Então você sabe que o sexo antes do casamento é errado. A sua avó te falava isso antes de você ser crente, irmão. Minha avó falava isso para mim. Sexo antes do casamento é errado. Mentalidade e tal, correta. Mas não era cristã na época que ela me falava isso. Então o mundo já sabe disso. Só que qual padrão que eu vou viver? Qual estilo de vida que eu vou desfrutar nesses dias? É o padrão que o mundo coloca para mim de relacionamento? Ou é o padrão que Deus colocou para mim segundo a sua palavra? Aí entra aquela coisa que nós sempre falamos, nessa situação não importa a sua opinião. O que importa é a palavra. O mundo vai gritar para você. Você acha que esses dias nós estávamos conversando com os nossos filhos sobre isso? Irmão, criança na idade deles já fica com aquele negócio, né?
Ai, tem uma menina lá, né, na escola. Ficava falando direto o nome dela, o nome da menina. Não. Direto o nome da menina. Ah, fulaninha. Aí eu olhei para ele e falei: você está gostando dela? Não, papai. Não. Aí depois ele veio assim: papai, eu tô. Aí que eu tive que fazer? Ensinar. Não tem problema você gostar. Gostar você não tem problema. O importante é o que você vai fazer com esse gostar. Aí nós fomos ensinando. A Ingrid ficou lá com a Moriá bastante assim. Eu fico com a Moriá, eu fico. E com o Noah. Aí ficamos lá na sala falando, é assim, é desse jeito. Por quê, irmão? Por falar, você acha que um dia eu ensinei para ele? E aí, Noah, vai lá as menininhas na escola. Já deu um tapinha na pontinha delas assim? Mano, homem é assim, homem é bruto. Você acha que eu fico falando coisa para eles como se tratar? Não, eu não falo para eles o padrão que o mundo... Mas você percebe como é a raiz? A mentalidade já do mundo, do Satanás, do Beuzebu, do viado do diabo. Ele já inculca na cabeça de criança uma mentalidade muitas vezes voltada para a sensualidade. É fato que o gostar vem de Deus. Só que a gente precisa tratar o que agora? O modus operandi que ele vai fazer com o quê? Como ele vai tratar esse sentimento no coração dele. Então isso que o diabo muitas vezes atrapalha. O gostar vem de Deus, é o sentimento. O desejo sexual foi Deus que colocou em nós. Para um casamento, para dentro do casamento você desfrutar. Mas eu já tenho que cobrir os meus filhos de ensinamentos que vão ao contrário. Totalmente aquilo que o mundo fala. E eu fico pensando, Deus, como que vai ser quando eles já tiverem, sei lá, seus 14, 15 anos, 13, 12 anos, na escola? Um monte de gente zombando deles. Ah, você não vai ficar com a menina? Nossa, mas ele é tão bonitinho, você não vai ficar com ele? Não, Maria. Vai ficar esses papinhos. Aí eu tenho que blindar eles, para eles entenderem o quê? O padrão de Deus é melhor do que o mundo está te mostrando. Eu preciso inculcar isso na mente deles. O padrão que o mundo tem não é bom para você. O padrão do mundo te leva à morte, te leva a uma gravidez indesejada. Irmão, eu sei o quanto eu errei lá atrás. A Ingrid ela não ficou grávida por milagre de Deus. Porque namorado, irmão, não tem esse negócio de usar preservativo. É sexo assim, a gente tinha a vida sexual nossa no mundo era ativa. E aí, as pessoas acham que estando na igreja vai ser diferente. Eu sei até onde eu posso ir, pastor. Não, irmão, entenda, existe um padrão colocado em você na sua vida pelo diabo. E você agora precisa renovar a sua mente para que você não caia em tentação. Paulo fala o que para Timóteo? Fuja das paixões da mocidade. Fuja. O que é fugir, irmão? Fugir. Correr. Não dá brecha. Então a corte, ela é tudo isso para mostrar o que para você? Existe um padrão sobremodo excelente, que vai totalmente contrário a tudo que te ensinaram até hoje. Tudo que te ensinaram sobre namoro, sobre relacionamento sexual, tudo. A corte, ela é a contramão de tudo. É uma forma diferente de conquistar. Eu abro mão durante 1 ano e meio, 2 anos, de tocar, de transar, de beijar, porque eu sei que eu vou poder desfrutar da minha esposa durante 40 anos, 50 anos de casado depois. Eu abro mão hoje para desfrutar depois. Se eu não consigo, presta atenção, mulher, já vou falar, deixa eu tomar água. Presta atenção que eu vou te falar. Se o homem que você está se relacionando, vai se relacionar, não consegue durante 1 ano, 2 anos, não tocar em você, quer dizer que ele está mais interessado no seu corpo do que em você. Presta atenção. Tinha um rapaz lá de Diadema, ele chegou num extremo, mas eu gostei da atitude dele. A corte dele morava muito longe, Guarulhos, e ele morava em Diadema, muito distante, horas. Então tinha vez que ela dormia na casa dele, isso não é padrão, tá? Mas um dia
Aí a mãe dele tinha saído, não estava em casa, ficaram só os dois. Aí ele estava deitado, de boa. E ela chegou lá no quarto dele e falou: quero deitar com você. Ele falou: não vai deitar comigo. Não, mas eu quero. Mas você não vai deitar comigo. Ela falou: mas eu vou. Aí ela subiu na cama. No que ela subiu, ele empurrou ela da cama. Ela caiu no chão. Nossa, foi isso que ela chegou para mim e falou: onde já se viu, pastor? Ele me empurrar daquele jeito. Veio toda. Eu falei: mano, sabe o que acontece? Você está olhando só o lado ruim da situação. Mas o lado pior foi você que quis buscar. Porque o lado correto é o dele. Porque ele fez isso para zelar pela tua santidade. Porque se ele não tivesse se importando com a tua santidade, ele tinha te pego de jeito lá. Mas ele preferiu te empurrar porque você estava sendo teimosa. E você estava sendo alguém sensual. Ele te empurrou para não cair no pecado com você. Isso é um homem de verdade. Ela olhou para mim e falou: nossa, eu não tinha pensado desse jeito. Ela falou: é verdade. Ele pensou na minha santidade. Não pensou no meu corpo. Não pensou em transar comigo e sentir tesão. Ele pensou em mim. Então, quando você vai se relacionar com alguém, você não consegue abrir mão de, 2 anos. 1 ano e meio, eu vejo casais que conseguem. Muitos deles, na verdade. O que você quer buscar, o que você quer plantar no seu relacionamento? Então você precisa entender esses padrões. O problema de muitos hoje é que eles têm uma visão romântica demais das coisas. Eles imaginam um casamento como aqueles comerciais de margarina, sabe? Aqueles comerciais assim, onde tem a família toda bonita sentada na mesa. Aquela margarina que ninguém tira assim, ó, mas tudo passa em cima certinho, sabe? Não tem buraco nenhum na margarina, irmão. Que casa que é essa? Que ninguém enfia a faca na margarina para comer. Ai, aquele negócio perfeito, aquela família linda, aquela cidade maravilhosa, assim, tipo, parecendo estar na Suíça, a família correndo nos campos verdejantes. Aí a gente cria essa mentalidade para o relacionamento. Acha que tem que ser tudo romântico demais. Entenda uma coisa, irmão. Sabe o que você tem que buscar antes de casar com uma pessoa? Sabe o que você tem que buscar nela? Não são as qualidades que ela tem, são os defeitos que ela tem. Quando eu começo a fazer curso de noivos com os casais, falar nisso, em agosto nós teremos curso de noivos, tá? Então você que está noivo, já se prepara. Quem está noivo aqui, levanta a mão. Então, é isso aí. Tem só 2 casais. Tá bom, glória a Deus. Até lá, né? Depois desses dias aqui, o seu chinelo velho vai achar. Ô glória! Quando eu faço curso de noivos com o pessoal, a primeira aula que eu faço, eu já falo o seguinte: o meu alvo aqui é que vocês não casem. Como assim, pastor? Sabe por quê? Em curso de noivos eu faço questão que os dois briguem, discutam, quebrem o pau. Sabe por quê? É para tratar os defeitos antes de casar, não depois. É claro que depois você vai ainda descobrir muita coisa. Mas tem coisas primordiais que você precisa resolver antes, que não dá para você resolver depois. Então, tem momentos de responder pergunta e resposta, tem de fazer perguntas e respostas lá, o casal tem que fazer junto. Aí é nessas horas que tem os cutucão. É bom que aconteça. Uma vez eu fiz com um casal que o rapaz ficou tão nervoso que ele foi pegar gelo para passar na cabeça, tanta raiva que ele estava. Falou: pastor, eu preciso esfriar minha cabeça. Mas o bicho bufava, vontade de voar na menina. Mas tá certo, resolve o problema aqui agora. Então não tem que romantizar, irmão. Você assiste demais aqueles filmes de Hollywood. Que negócio bonito, feliz para sempre. E a parte ruim do casamento? Ninguém fala, não. E as coisas difíceis de um relacionamento? Ninguém fala mais, não, acabou. Foi cortada. Eu não vou ficar falando para você aqui das coisas boas do casamento, porque eu sei que é o que você mais imagina. Sua esposa chega em casa, a sua esposa sempre maquiada, cozinhando para você. Esses dias eu vi um meme daquele Sou Eu na Vida. Quem curte Sou Eu na Vida aqui? Terrível aqueles caras. E aí ele mostrando assim uma mulher toda pomposa,
pomposa cozinhando. A esposa dos outros cozinhando, a mulher toda pomposa. Aí olha a minha esposa cozinhando. Quem já viu quando a mulher vai desfiar o frango na panela? Que ela pega a panela e fica... Desfia o frango é no ódio. Aí você imagina que a sua esposa vai estar lá. Oi, querido marido, tudo bem? Você acha que vai ser sempre assim? Você acha que seu marido vai estar sempre também pomposo, bonitão, sem barba para fazer, não vai soltar um pum na tua frente? Ai, querido, para de soltar flatulências. Não, irmão, essas são as coisas bobas. Mas você precisa entender que existe ajustes no nosso relacionamento. Entenda o seguinte, nós precisamos cair na real daquilo que é o casamento. E Paulo, assim, eu sempre quando eu falo desse texto lá em Coríntios 7, Paulo ele fala o seguinte: eu quero que vocês fiquem livres de preocupação. Quando ele fala de casamento. Por quê, pastor? Porque casamento não é para gente frouxa. Casamento é para macho. Porque gente frouxa desiste rápido. Homem de verdade, mulher de verdade vai lutar pelo relacionamento em meio às crises, em meio às circunstâncias difíceis. Então você tem que saber se você está disposto a pagar o preço de um relacionamento. Você está disposto a pagar o preço de um casamento? Porque às vezes, sabe o que é o problema do homem? O homem ele pensa demais na parte sexual. O homem, irmão, ele é muito assim apegado na questão do sexo. Você vai conversar com o homem que, nossa, já é a hora da lua de mel, nossa. É o pensamento dele. Ele precisa entender uma coisa, ele não tem que estar preparado para a cama, ele tem que estar preparado para o sacrifício. Por que sacrifício? Porque, irmão, te falar, sabe o que é casamento? É abrir mão de si mesmo, abrir mão das suas vontades, abrir mão dos seus prazeres, abrir mão dos seus anseios, para viver aquilo que Deus quer para o casal. O problema é você, às vezes, ter no casamento pessoas que são muitas vezes egoístas, pensam demais em si, não estão dispostas a sacrificar. Irmãos, nesses 18 anos que eu conheço a Ingrid, nesses 12 anos de casado que nós temos, já teve muitos momentos que eu tive que abrir mão da minha opinião, abrir mão da minha vontade de querer fazer alguma coisa, mas abrir mão por causa do meu casamento. Ela também, porque eu entendi que o casamento é um sacrifício, no sentido de eu ter que abrir mão de mim mesmo, para poder fazer a minha esposa feliz, para que ela seja feliz. Mas só pode entrar por esse caminho quem tem um mínimo de maturidade, quem entendeu o padrão que não é do mundo, mas o padrão que é de Cristo. Aquele cara que desconstruiu a sua mentalidade mundana para o relacionamento. Porque sabe o que às vezes vai ser? Às vezes você está mal no seu casamento. Vou dar um exemplo para você. Imagine que você casou. Você está passando pela crise dos 5 anos. Porque você que é casadinho de novo, saiba, as piores crises são resolvidas nos primeiros 5 anos do casamento. O primeiro ano é o ajuste. É voadora no pâncreas, é soco no olho. Primeiro ano é ajuste total. Irmão, primeira semana, sei lá, primeiro mês de casamento, eu e a Ingrid, pastor Celso morava do outro lado da rua. A bicha me deixou nervoso. Eu peguei uma chinela, eu joguei assim, ó. Aí ela fez que nem o Matrix, assim, ó. Lembra, amor? Tá vendo que maturidade que a gente tinha? Aí eu sentei para conversar com o pastor Celso. Aí a gente resolveu aquela briga. Irmão, sabe, casamento é isso muitas vezes. É briga feia. O pessoalzinho que é casado de novo aí, todos eles eu já tive que resolver problemas sérios já. Sem exceção de nenhum. Casou faz meses, já tem discussão, já. Casou faz anos, também tem. Mas eu pergunto para você, você está preparado para isso? Para de achar, irmão e irmã, que casamento é conto de fadas. Não é. Que o seu marido vai vir num cavalo branco, às vezes vai vir num jegue, num jumento. Sabe, nós temos que entender a seriedade que há no casamento. Sabe qual é o padrão do mundo?
Pastor, mas como que eu vou casar se eu nunca nem experimentei? Eu já ouvi isso, irmão. Quem já ouviu isso, já que é líder aí? Às vezes falou, às vezes até falou. Nossa, mas isso é uma visão mundana. Porque você acha que a mulher que você vai casar é um sorvete, que já vem cá. Ah, não é legal. Ah, não é do gosto. Vamos te falar, irmão, sexo é sexo, tá? Se você colocar uma mulher e um homem que nunca se conheceram numa ilha deserta, deixa os dois lá, o negócio vai fluir. Por quê? Está na natureza. O que a gente pede só numa corte, fala, você tem atração física pela pessoa? Se sente atraído por ela? Me sinto atraído. Então tá bom. Na hora, irmão, você não precisa experimentar antes, não. Você não está casando com o corpo da pessoa, você está casando com a pessoa. E as coisas vão se ajustando. Então, mas o pensamento mundano é esse. Pastor, eu vou casar como? Se eu nunca experimentei, eu preciso sentir a pessoa. Então você entende que o padrão do mundo é um padrão muito doente? Ai, pastor, mas eu sou cristão, tá certo. Pastor, eu vou fazer o seguinte, eu vou conhecer alguém, eu vou começar a me relacionar na igreja, porque na igreja eu sei que a gente vai ter um padrão diferente. E assim, quando a gente tiver com aquele tesão, aquele desejo assim, sabe o que a gente faz? A gente fica longe. Bom, nessa escola que você estuda, eu já sou diretor, filho. Esse negócio de você sair correndo na hora, fico imaginando o diabo rindo. Ah, tá. Eu conheço meu limite, pastor. Eu sei até onde eu posso ir. Não vai. Não tem limite para isso. Irmão, vou falar para você, o homem e a mulher com desejo sexual ativo são dois animais, no sentido sexual. Você perde até, às vezes, está lá no ato sexual, o negócio é doido. E você acha que dois jovenzinhos, flor da pele, doido para fazer alguma coisa, você acha que não vai fazer? Você acha que não faz? Mas por quê? Padrão. E primeiro também você gosta da pessoa, a pessoa gosta de você. Você se sente atraído por ela, se sente atraído por você, o que vai acontecer? Não vai dar bom. Porque padrão também do mundo, incrustado no nosso coração. O que eu quero te mostrar hoje é o quê? O mundo tem um padrão. Mas você tem que lutar contra esse padrão, para você ser diferente. Aí você fala, pastor, mas sabe o que é? Eu já estou ficando mais velho, mais velha. Eu estou me sentindo até encalhada. Faz tanto... Mas sabe quem que é encalhado? Não é você que é solteiro, é a pessoa que casou errada. Porque nunca mais ela vai poder se divorciar. Vai ficar encalhada pro resto da vida com aquela pessoa. Sabe por quê? Porque lá antes ela ficou pensando assim, sabe o que é? Eu tô velho demais, então o primeiro que vier é lucro. Aí aparece o Zezinho do bar. Para você, interessou em você. Você fala, não é bem aquilo que eu pensava. Não. Mas se não tem tu, vai tu mesmo. Vem cá. Vamos casar. Aí casa. Com uma desgraça. Porque na sua cabeça eu estou ficando para titio, estou ficando para titia. Aí o que acontece? Você destrói a sua vida. Aí vai ficar encalhado. Encalhado não é quem está solteiro, porque quem está solteiro ainda tem chance de escolher. Mas não escolhe muito não, irmão. Senão você vai acabar sendo escolhido. Tá? Nós precisamos entender que o nosso estilo de igreja, de cristianismo, o nosso estilo de padrão, não importa a sua idade, Deus tem alguém para que você case. Quantos creem nisso? Pelo seu amém você não vai casar nunca. Aí amém. Aí eu senti, homem de Deus, aí deu, amém! Vou falar rapidamente aqui o que você precisa entender. Quem criou o casamento, irmãos? Repita comigo, Deus. Deus criou o casamento. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 21 e 24 diz assim. Versão NVT. Então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une a sua mulher e os dois se tornam uma só carne. O casamento foi Deus que criou. Deus anseia pela família, Deus ama a família.
Toda vez que há um divórcio, eu creio que o diabo ri de Deus. Todas as vezes que acontece divórcio, eu creio nisso. O diabo dá risada, dizendo para Deus, aí, tá vendo? Não dá certo esse negócio não. Mas enquanto um casal permanece junto, mesmo em minhas lutas, eu creio que os céus aplaudem. A glória nisso. Mesmo em minhas circunstâncias difíceis. Por quê? Às vezes você foi criado numa casa onde você viu um casamento destruído do seu pai e da sua mãe. Aí você fala, mas como o negócio pode ser bom? Olha aqui, meu pai e minha mãe. Casamento destruído, família totalmente destruída. Meu pai bate na minha mãe xinga meu pai, não tem nada. Família totalmente desestruturada. Você olhou aquilo e pensou o quê? Eu não quero nunca mais casar, não quero nem saber de casamento da minha vida. Aí você cria essa mentalidade, será que casamento é de Deus? Claro que é. Mas a palavra de Deus diz que o ladrão, o diabo, ele vem para roubar, matar e destruir. Destruir o quê, irmão? Seus sonhos, seus planos, sua família, seus dias. É o alvo dele. Você acha que o diabo quer ver famílias fortes, jovens consagrados, jovens assim que entenderam o padrão do casamento, são casados com um propósito, ou estão esperando para casar, porque entenderam um propósito? Você acha que o diabo quer jovens assim? Você acha que o diabo quer jovens que são posicionados, enquanto o mundo aí fora está falando, não, você tem que ficar, tem que beijar, tem que transar. Você fala, não, estou aqui esperando, estou aguardando a hora certa. Você vai ser zombado, você vai ser criticado. Eu lembro quando eu trabalhava numa empresa, eu falava que eu fazia corte, né? As pessoas falavam, não, mas você é louco, eu não consigo esse negócio não, eu já se viu um negócio desse. Como você consegue? Eu acho até bonito, mas não para mim. É bonito, mas não é para mim isso daí não. Claro que não é a mentalidade da pessoa do mundo, que ela não entendia que Deus tinha criado todas as coisas para ser feito conforme a vontade dEle. E é isso que nós precisamos nesses dias, entender que o casamento, quem criou foi Deus, e Deus quer que você case. Ah, pastor, mas eu quero ficar solteiro pro resto da vida. Tá, então faz voto de eunuco. Voto de eunuco é que você nunca vai querer casar. Duvido, até aparecer a pessoa que você ama, que vai saltar os seus olhos. Vários jovenzinhos chegaram para mim, pastor, eu não quero casar. Eu falo, tá bom, irmão, quando aparecer a moça que você vai saltar os olhos, você conversa comigo então. Aí todos que falaram isso para mim casaram. Não adianta. Mas vamos lá. Outra coisa que é importante você entender, o casamento aponta para o relacionamento de Cristo e a igreja. Olha o que diz lá em Efésios capítulo 5, verso 31 e 32. Por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Jesus, ele fala claramente que o homem deve amar a esposa assim como ele amou. E a mulher deve se submeter ao marido assim como a igreja é submissa a Cristo. Então, quando alguém olha para um casamento, ela tem que enxergar Jesus no homem e enxergar a igreja na mulher. Porque esse é o relacionamento que Deus quer gerar entre o homem e uma mulher. O nosso casamento tem que ser um testemunho para essa geração. O nosso relacionamento tem que ser um testemunho para os outros que estão lá fora. Que sejamos chamados de loucos, que sejamos chamados de sei lá do quê. Mas o que importa é que nós entendemos que eu estou representando algo nessa terra. Então, se eu represento Cristo, eu preciso ter o padrão de Cristo na minha vida, a forma que Jesus se relaciona, a forma que Jesus se comporta nos relacionamentos. Então a sua mentalidade e a minha tem que ser transformada. Por quê? Porque você é o evangelho que as pessoas vão ler. É através das suas atitudes, das minhas atitudes, que as pessoas se chegarão a Cristo. Aí você se relaciona, vive aí fora como um mundano, como aqui na igreja é um santo, levanta a mão, mas lá fora está dando tiro para tudo quanto, até aqui na igreja. Pega uma, pega outra, pega outro, faz, nossa, é rasteiro em todo mundo. Isso não é padrão. Você representa Cristo, seja você homem ou seja você mulher. No casamento o homem representa a Cristo, a mulher representa a igreja. Mas por quê? Para mostrar esse relacionamento santo, imaculado, um relacionamento que tem um padrão real. Por isso que o nosso anseio para essa geração é isso: famílias fortes, jovens fortes, que já venceram o maligno, como diz a palavra. Jovens que não se vendem por qualquer beiço que vier, dá um beijo aqui, vamos transar. Você não se vende, você se vende por tão pouco, irmão. Você se vende por uma transadinha de 5, 10 minutos. É por isso que você troca a sua vida.
Ah, mas eu estou fazendo amor com a pessoa. Que amor nada, você está fazendo, você está transando. Com a minha esposa eu faço amor. Mas você faz fora do casamento, você está transando. Parecendo bicho. Porque esse não é o padrão de Deus. O padrão de Deus, isso é a bênção de... Entenda uma coisa. Quando você está transando lá fora do casamento, quem está lá do seu lado é pombagira, aplaudindo você. Está lá, sua cama cheia de demônio. Mas quando você é casado e faz sexo, faz amor com a sua esposa, quem está lá é o Espírito Santo abençoando. Você entende isso? Porque é o padrão correto, meu filho. Mas pastor, é essa pessoa que eu vou casar, que se dane. Está fora do padrão, não importa o que você pensa. Está fora. O padrão correto é aqui, ó, representação de Cristo da igreja. Como que você acha que Cristo se comportaria? Como que Cristo se comportou, irmão, nessa terra? Claro que ele não casou. Sabedoria. Amém. Sabe, irmãos, nós somos jovens, homens e mulheres. Se você é casado, qual que é o padrão do seu casamento? Como que você é homem? Como que você trata a tua esposa? Você, mulher, como que você trata o seu marido? Você que é adolescente, o que você tem feito no seu relacionamento com seus pais? Onde você tem investido o seu? Você está pensando em beijar? Isso não é padrão não, filho. Continua fazendo isso mesmo. Há caminhos que para o homem parecem caminhos de bem, mas ao final é caminho de morte, diz a palavra de Deus. Você jovem, com quem que você está se relacionando para casar? Onde o tiro acertar, esse vai ser? Você tem buscado as suas autoridades, você fala assim, ora comigo, estou interessado numa pessoa, ela não sabe ainda, mas eu quero orar por ela, por um tempo, para ver se isso aqui não é nada do meu coração, coisa boba. Sabe qual que é o seu padrão? Não adianta você levantar a bandeira dos radicais livres, se você não for um radical. O que adianta ter a mãozinha no peito, se não tem o evangelho escrito no seu coração, irmão? Isso não adianta de nada. Nós não somos um movimentinho que nasceu ontem. Nós somos um movimento de mais de 20 anos, com mais de 200 mil jovens espalhados pelo mundo. E temos uma mensagem. Pastor, a mensagem da graça, mas a cor tem nada a ver com a graça. Claro que tem, filho. Não é regras de não toque, não faça isso, não faça aquilo. É só um padrão de santidade. Vai ler Bíblia. Para de ler horóscopo e vai ler Bíblia. Leia a Bíblia. Olha o que a Bíblia fala sobre relacionamento. Leia livros de pessoas, escute seus líderes, seus pastores, as pessoas que querem seu bem. Pergunta para alguém que já teve um relacionamento ruim, foi totalmente destruído por um relacionamento. Quem já foi casado e divorciou por causa que entrou num padrão errado, saiu ferido, machucada. Pessoas que se feriram em relacionamentos. Pergunte como é que é você sair destruído de um relacionamento, como ficam seus sentimentos. Pergunte isso para alguém que passou por isso. Antes de querer se aventurar, faz da forma correta, irmão. Pastor, mas quer dizer que se eu fizer corte certinho, eu vou casar e meu casamento vai ser perfeito? Não. Não vai ser perfeito. Mas vou falar para você, você vai te ajudar muito. Muito. Quer chamar os irmãos do louvor? Sabe, eu quero que você pense hoje qual o padrão que você tem vivido. Qual o padrão que você quer viver? Você quer viver o padrão que os youtubers estão ensinando? Que muitos cristãos que estão envergonhados do evangelho estão ensinando de relacionamento? Ou você quer seguir o padrão da palavra? Você tem N testemunhos de jovens aqui que casaram na corte. Eu aconselhei assim, irmão, vou falar para você, mas é muito jovem, já casei muito jovem na corte. Que eu peguei lá desde novinho assim, relacionamento e tal, tratando, cuidando. Já tratei casais assim que caíram na corte, mas depois foram restaurados. Já conversei com pessoas, olha,
Uma moça lá em Mauá ainda. Ela chegou assim, destruída de um noivado. Estava quase para casar, destruída. Chegava para a gente e falou claramente para mim, para a Ingrid, eu não quero casar. Não quero saber de casamento. A gente foi tratando ela. Aí chegou um rapaz também que se relacionava. Tinha um relacionamento antes, chegou na igreja. Queria até se suicidar por causa do relacionamento dele. Magro assim, só o pó. Aí eu falei para a Ingrid, essa moça não quer casar, esse rapaz destruído, eu acho que Deus tem uma coisa nesse daí. Aí começamos. Menina destruída. Aí fomos tratando, até que os dois casaram. E hoje são pastores, é o pastor Wesley e a pastora Vanessa. Ele é assim, sabe, destruídos emocionalmente. Já tratei casal assim que, decidiram fazer a corte. Namoravam no mundo, decidiram fazer corte. Na semana que eles decidiram, a menina descobriu que engravidou de uma vez que eles tinham caído há 2 meses atrás, que eles já tinham confessado para nós o erro deles. Eles tinham confessado para a gente, nossa, a gente caiu, eles namoravam há muito tempo, se converteram, foi mais ou menos o mesmo caso, no meio da Ingrid. Assim, mal, chegando na nossa casa chorando, a gente caiu, a gente não quer mais isso, a gente quer fazer corte. Beleza, vamos oficializar a corte, oficializamos. Depois de alguns dias ela descobriu que estava grávida, não estava nem casada. Tratamos, abraçamos, choramos. Eu lembro que literalmente eu chorei com os dois quando eles deram a notícia assim, de compaixão, porque eles ficaram muito mal. Hoje são uma bênção, casal que a gente ama muito, lá de São Paulo. Mas você precisa passar por essas coisas? Existem 2 tipos de pessoas, eu quero que você entenda. É forte que eu vou falar. Existe o burro e existe o sábio. O burro é aquele que ouve um monte de gente falar e mostrar o caminho, mesmo assim ele não quer, ele quer errar. O sábio é o cara que aprende com o erro dos outros. E ele segue os bons exemplos. A Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Irmão, para de ser um crente almático. Sabe o que é um crente almático? Levado pela alma. A alma estão as suas vontades, as suas emoções e a sua mente. Para de ser guiado pelas emoções, filho. Tu vai cair de cara no chão. Para de ser guiado pelos seus sentimentos. Quem faz isso é criança, é menino. Se eu fosse guiado pelos meus sentimentos, eu já teria dado cabo da minha vida. Os nossos sentimentos, eles são enganosos. Os nossos sentimentos têm que ser pregados na cruz. E o nosso padrão tem que ser o padrão de Cristo. Nessa geração tão corrompida, irmão, entenda uma coisa, daqui para frente é só para trás nesse mundo. É só ladeira abaixo. Uma vez ouvi um pastor falando, isso foi uns 5 anos atrás, falou, olha, 10, 15 anos, a nossa sociedade se tornará em grande parte de homossexuais. As nossas escolas serão recheadas de homossexualidade. O nosso mundo se tornará um mundo homossexual. E o que vai ser errado, sabe o que vai ser? O padrão da Bíblia. Aquilo que é certo está se tornando errado. E aquilo que é errado está se tornando certo. Isso em tudo. Em tudo. Então o que você vai fazer com isso? Vai entrar na onda? Ou você tem medo de ser cancelado, como dizem por aí? Eu não tenho medo de ser cancelado não, irmão. Pode me cancelar, estou cagando e andando. Eu estou aqui porque Jesus falou, se o mundo me odiou, vai odiar vocês. Então, para de querer ser amigo do mundo, irmão. Para de querer ser luz e trevas. Ou você é um sal que salga, ou você é um sal insípido, que não dá sabor e é pisado pelos homens. Jesus falou, o sal de vocês tem que salgar. Que tipo de crente nós queremos ser nessa geração? Deus, que nós sejamos uma geração radical. De verdade, para no relacionamento, vamos ser radical. É fácil? Não é. Por isso não ande sozinho. Amém, irmão? Fique de pé.
queria que você conhece a sua vida mais que ninguém. Eu queria que você falasse com o Senhor enquanto o louvor toca. Fala, Deus, eu quero viver essa realidade. Eu sei que o Senhor tem um padrão estabelecido para mim. Se você que é casado, fala, Deus, eu sei que o Senhor tem um padrão para o meu casamento. Eu quero ser um marido melhor. Eu quero ser uma esposa melhor. Se você ainda não é casado, se é solteiro, não importa a sua idade, fala, Deus, eu quero no tempo certo viver o melhor do Senhor para a minha vida. Que os meus olhos e os meus ouvidos sejam atentos à tua vontade. Que eu não me encante pelas pessoas somente por aquilo que eu estou vendo, mas que eu seja sábio para escolher a pessoa certa, no tempo certo, no momento certo. Fala com Deus, querido. É o seu momento, é a sua oportunidade. Não perca essa oportunidade. Deixa Deus falar através desse louvor. Enquanto eles tocam, fala com Deus. Não precisa nem cantar a canção agora. Fala com Deus. Deixa Deus falar no seu coração. Amém.